Oi pessoal! Hoje é a primeira peça de cerâmica fria que nós vamos fazer aqui no canal. E pro vídeo de hoje, eu vou usar essa cerâmica aqui que é da Das. E pelos vídeos que eu tenho visto ultimamente, tá todo mundo usando essa cerâmica, não sei porquê. Mas eu acredito que seja a melhor do mercado ultimamente. Então eu vou abrir aqui junto com vocês pra gente ter o primeiro contato com essa cerâmica, ver como que é a consistência dela. Só apertando assim de fora, eu já consigo sentir que ela é uma cerâmica bem macia, sabe? Bem maleável, então eu acredito que vai ser bem fácil de trabalhar com ela. Como o enfeite de Natal que eu quero fazer é um porta-velas, eu acho que nós vamos usar mais ou menos um tanto assim. Esse meu pacote aqui, ele é de 1 kg, tá? Então, eu acredito que vai dar pra fazer algumas pecinhas aí. Eu vou utilizar todas pra fazer enfeite de Natal. Cada vídeo vai ser uma peça diferente pra gente colocar aqui em casa, enfeitar a nossa árvore de Natal. Então, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Comenta, compartilha, curte o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Vou pegar aqui minha faquinha, que é um dos que veio no meu kit, que eu mostrei no último vídeo, pra quem acompanhou. Então essa faquinha aqui eu vou utilizar pra cortar mais ou menos o tanto que eu vou precisar. Como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu não sei exatamente o tanto que eu vou precisar, mas eu vou tentar ir aqui no meu chutômetro, então. E se não der, a gente coloca mais um pouquinho, né? Mas vamos começar com esse tanto aqui. Ela é bem fácil de cortar, bem molinha mesmo. Não tive nenhuma dificuldade. Aí aqui ela já quebra. Essa, o que sobrou, eu vou guardar só pra ela não secar. Não acontecer dela ficar dura e a gente não conseguir mais utilizar. Só pra vocês terem uma ideia, eu nem tô fazendo muita força e ela já tá pegando a forma aqui. E aí pra abrir essa massa, pra ela ficar na mesma espessura, eu vou utilizar aqui uns pedacinhos de madeira que eu tenho. E aí eu quero que ela fique nessa espessura aqui, tá vendo? Não quero que fique muito grossa. Então eu vou utilizar dois pedaços de madeira iguais de cada lado. Então, pessoal, eu já arrumei aqui minha bancada, tá? Coloquei os 2 pedacinhos de madeira, um de cada lado. Pra quando eu for passar o meu rolo, eu não tenho ainda um rolo de macarrão, vou usar uma garrafinha aqui que eu tenho, que é uma forma cilíndrica. Então você pode usar qualquer coisa cilíndrica que você tem em casa para conseguir abrir essa massa aqui. Ele vai fazer o papel de um rolo de macarrão, como se a gente estivesse abrindo mesmo uma massa de macarrão. Então a gente vai abrindo essa massa. Não tem problema se ficar alguns rachadinhos ou uma fissura assim na massa, porque depois a gente consegue consertar colocando um pouquinho de água. Aí, então, ó, esse aqui vai ser a nossa guia. Então o nosso rolo vai encostar dos 2 lados, para que toda a peça fique na mesma espessura. Não acontecer de ficar um lado mais fino do que o outro, vai ser o nosso guia que vai ter aqui do lado. Então, quando já tiver o rolo encostando no guia, significa que a massa já está na espessura que a gente quer. E aí, pessoal, é sempre importante ter um paninho por perto pra gente limpar as nossas ferramentas, para que depois não fique muito difícil de sair na hora de limpar, sabe? Não que não saia com água, mas dessa forma facilita. E eu também gosto de deixar um potinho do lado com água, porque a água vai ajudar a gente a modelar essa peça, tirar essas partes que ficam rachadinhas, pra peça ficar mais lisinha, sabe? A minha não ficou com nenhum rachado. Deu pra abrir bem. Deixa eu só ver como que ela tá do outro lado. Ah, ela tá um pouquinho marcada da mesa. Mas daí, ó, se a gente vir com o dedinho molhado, a gente já consegue ir alisando a peça. Depois também, se ficar algum cantinho assim, a gente consegue lixar com aquelas lixas de lixar a parede mesmo, sabe? E aí a peça fica bem lisinha. É importante não deixar rachado e nenhuma bolha no meio da peça, porque senão na hora de secar, ela pode acabar rachando. Então, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui pode ser que forme uma bolha. Então a gente tem que ir lá, furar e depois vir com o dedo molhado e alisar ela. A gente vai utilizar esse estiletezinho aqui para fazer o desenho da árvore. Eu vou fazer meio assim, de mãos livres mesmo. Eu peguei aqui então uma régua para me ajudar, para ficar mais retinho. Vou utilizar até o finalzinho aqui da peça. Vou fazer primeiro um triângulo grande, que vai ser a base da minha árvore. E depois eu vou vir cortando ela. Faço um risco bem levinho. Para não riscar a minha mesa,
eu vou utilizar um pedaço de papelão que eu tenho aqui em casa, cortei de uma caixa. E aí eu vou colocar a nossa argila em cima, para não correr o risco de fazer nenhum risco na minha mesa. Então eu vou pegar aqui o estilete e vou passar bem em cima de onde eu tinha riscado já, pra gente cortar os excessos. Fazer um corte aqui, e o segundo lado. É mais fácil do que eu pensava. Aqui. Agora a gente vem e só tira. Eu vou deixar essa parte aqui separadinha, porque depois eu vou fazer a base da nossa árvore, que é onde vai ficar a vela. Então, para fazer os galhos da nossa árvore, eu venho aqui, corto um traço reto para cá. Vou segurar aqui para não sair no lugar. Corto um aqui e outro para cá. Pra fazer o buraquinho. Acho que assim ficou legal. Vou fazer então umas estrelas pra ficar vazado aqui, sabe? O desenho da estrela. Gente, não é pra ficar perfeito, tá? É um momento pra gente se divertir, aproveitar, colocar uma música, assistir uma série enquanto você faz, porque é isso, o artesanato é isso, né? Não vai ficar perfeito igual as coisas que a gente compra nas lojas, vai ter as imperfeições da peça, que é normal. Não tem nenhum problema ficar o lado de uma estrela mais tortinho do que o outro. É isso que faz a peça se tornar única, né? Eu vou fazer mais um aqui. E vou fazer o formato da nossa base. Então, pessoal, agora eu vou pegar aquele resto da peça da argila que sobrou para poder fazer a base desse meu porta-velas. Então, como ele é mais ou menos do mesmo tamanho, acredito que vai dar certo. Só tenho que ver se esse copo aqui que eu peguei como medida vai dar para fechar aqui. Deixa eu ver, eu vou testar com ele, e se não der certo a gente faz com uma base um pouquinho menor. Aí é só apertar mesmo, pra gente conseguir cortar essa argila, ó, e dar uma giradinha, que aí ela já sai. E esses restinhos que sobram, gente, lembra de guardar dentro de um plástico, que aí você consegue utilizar para outras peças. Vou deixar aqui de ladinho, só não pode deixar secar. É importante já guardar ele dentro de um plástico, tá? E aí vamos medir e aí depois a gente já consegue começar a fazer. A ideia é que a vela fique aqui, tá? Então deu bem certinho essa medida desse copo. Vou arrumar esses cantinhos que ficaram com um pouquinho de água, eu molho meu dedo. E eu venho arredondando ele assim, ó. Eu gosto de utilizar o dedo, porque daí eu consigo sentir melhor se a peça já tá certinha. Algumas vezes eu utilizo também uma esponja de cozinha mesmo, daquelas laranjadas ou da azul, que é mais macia, sabe? Mas o dedo dá super certo. Se você não tiver a esponja, é só molhar, não molha muito, senão ela fica grudando. E aí a gente vai ajeitando, e aí qualquer coisa é só arrumar na lixa depois que a peça secar. Então, o que eu vou fazer agora para unir, para colar essas duas peças? Eu vou pegar como se fosse essa ferramenta aqui, que é como se fosse uma vassourinha de metal, tá vendo? Que ela tem essas pontinhas aqui, que elas servem pra gente riscar as duas peças que a gente quer unir, para elas aderirem uma à outra. Mas se você não tiver, não tem problema, você consegue fazer até com essa daqui que você utilizou para cortar. É só fazer um risco para cá e outro risco para cá. É importante fazer nos dois sentidos, tá? Eu vou utilizar essa daqui porque eu tenho, então ela acaba facilitando um pouco. Então você pode fazer um risco assim com uma força leve, mas nem tanto. Então você faz primeiro os riscos para um lado e depois você vem fazendo para o outro. E aí isso vai ter que ser feito nas duas peças, onde você vai colar. Então, como eu vi aqui que a minha é da metade, ela vai ficar metade aqui colada, eu vou fazer isso só na metade da peça. Ó, vou riscando. Aí você vem com o dedinho, molha na água só um pouquinho, não precisa ser muito. Molha aqui desse lado, vem aqui na peça e molha também, pra gente colar essa peça uma na outra. Eu vi algumas pessoas também
misturando um pouquinho da massa com água e mexendo bem até ela ficar em consistência de uma cola, sabe? E aí o pessoal passa aqui, mas eu vou testar desse jeito pra ver se dá certo. Agora é só encostar aqui, onde a gente riscou, e vir colando. Então, pessoal, aqui na parte de trás da minha peça, eu já risquei toda ela, unindo as duas massas aqui, ó, os dois pedacinhos. E agora eu venho com um outro instrumento de madeira, que é esse aqui, ó. Que ele é como se fosse um dedo, assim, ó. Tá vendo que ela imita o formato de um dedo? Então eu vou utilizar essa daqui para estar alisando aqui a peça e grudando uma na outra. Uma ferramenta de madeira, ela é mais firme que o nosso dedo ele é maleável, né? Ele não é tão indicado para fazer essa parte aqui de unir as peças. Por isso que eu faço esse risquinho para dar uma grudadinha e depois eu venho com essa de madeira para unir as duas. E aí, para grudar aqui do lado de dentro do nosso porta-vela, eu fiz um rolinho aqui com um pedacinho de cerâmica, como se fosse aqueles que a gente fazia na escola, sabe? Com massinha de modelar. Eu vou colocar ele aqui para eu poder ir apertando e grudando essas duas peças. Então eu vou utilizar essa ferramenta que tem uma bolinha na ponta e ela ajuda bastante a fazer essas uniões entre as argilas. Então eu vou dando leve batidinhas assim. Pode nessa parte aqui molhar um pouquinho para facilitar. Então agora que eu já amassei, eu venho novamente com o dedinho de madeira pra gente conseguir ir grudando. Tem que ter bastante paciência, tá, gente? Não adianta ter pressa nessa parte, porque é isso que vai fazer com que a nossa peça fique unida uma à outra. Senão, depois que ela seca, ela acaba rachando. Então, pode ir com bastante paciência para ir fazendo essa união, tá? Então, pessoal, eu terminei aqui de fazer a união da peça. Vocês podem ver que ficou bem redondinha aqui nessa parte, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dedo molhado, vou ajeitar as beiradinhas dela aqui, ó, pra facilitar na hora de lixar. Como aqui a gente utilizou a faquinha, ela fica com aquelas rebarbinhas de cerâmica e não fica um acabamento muito legal. Então, a gente vem com o dedinho aqui e vai dando aqui uma arredondada. Mas isso aqui tudo a gente consegue tirar com a lixa depois. Mas tudo que a gente arredonda antes facilita na hora da gente finalizar a peça. E pra quem não sabe, gente, essa cerâmica fria, que ela é industrializada, né? Ela é diferente daquela cerâmica que vai ao forno, que ela é retirada da natureza. Então, como ela sofre por uma industrialização, ela passa por um processo químico ali, a gente não pode utilizar essa cerâmica fria para peças que vão alimentos. Então eu não posso fazer um prato, uma caneca, uma bandeja, né, que a gente vai utilizar ali para colocar alimento, porque ela é tóxica. Então a gente só pode fazer realmente coisas de decoração, objetos de decoração. Por isso que eu optei, né, por fazer agora, começar por enfeites de Natal, que nós estamos aí próximos do Natal. Falta pouco mais de um mês para o Natal, então vou aproveitar que eu comecei a fazer essa arte e vou unir o útil ao agradável, né? Eu tô precisando de uns enfeitinhos de Natal novos, então vou fazer todos de cerâmica esse ano. Aí esse pincelzinho aqui de silicone, eu vou usar ele para arredondar esses cantinhos aqui dentro da estrela, onde eu fiz o buraquinho. Não sei se é exatamente para isso, mas está servindo para ficar bem redondinho, sabe? Não ficar com a marca do corte onde eu fiz a estrela. Então eu vou molhando ele. Dentro da estrela não cabe o meu dedo. Daí eu vou utilizar esse pincelzinho aqui de silicone para ficar mais bem acabado. Então vou fazer aqui em todos os buraquinhos e já volto com vocês. Agora a parte crítica. Vamos levantar a nossa árvore e colocar. Ó, tá ficando assim por enquanto. Aí eu quero que arredondar ela para que ela fique num formato assim mais redondinho mesmo, sabe? E aí eu vou utilizar aquela garrafa que eu usei para abrir a massa para servir como base. Então ela vai ficar como se fosse abraçando aqui a garrafa para secar. Então eu vou esperar aí de 1 a 2 dias para minha peça secar completamente, para não ter nenhum problema na hora da gente lixar ela. E aí quando estiver bem sequinha a gente volta a conversar.